Olá, adiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. No livro de texto, capítulo 15, O Instante Santo, versículo 6. O Instante Santo e as leis de Deus. A gente vai ler os parágrafos 6 a 8. Inspira. Permite que cada palavra encontre um significado muito além do que algo que alguém te fala, mas encontre o espaço de codificação necessário para o encaixe do seu ser. Olha que bonito isso. Hoje estou um pouquinho gripada, porque voltou, tá na primavera agora, né? Assim, chegando a primavera, enquanto eu leio, e eu tomei um pouco a mais de vento no peito. Fui pra praia, fazia tempo que eu não ficava assim com o peito exposto, e aí dei uma resfriada. Coisas naturais, né? Desse corpinho que a gente tá aprendendo aqui a ver que ele não determina nada. São várias coisas que o Curso em Milagres vai bugando nossa mente e vai trazendo uma nova codificação. E por falar em codificação, cada um de nós tem uma coisa que pega mais. Né? Tem gente que é mais medroso, tem gente que é mais culpado, tem gente que é mais triste. E o Curso em Milagres ele vai curando a gente. Na verdade, o Curso em Milagres ele vai juntando os pontos de uma pessoa que já busca, né, geralmente. E aconteceu uma coisa comigo essa noite muito interessante, porque depois que eu fui apresentada a voz muitas vezes me fala coisas intuitivas, muitas vezes me dá tipo uma bronca, assim, não de forma brava, mas me mostrando alguma coisa. E, e o que aconteceu? Eu tenho uma relação com a culpa que vem se dissolvendo, né? Eu já me amo, já encontrei o amor próprio, já tem tempo. E eu vou te dizer que o amor próprio, a hora que você encontra, você não tem dúvidas. É uma certeza absoluta de se amar. Mas a culpa ainda é algo que eu ainda tenho algumas camadas. E de ontem para hoje eu senti uma culpa extrema de coisas pequenas, mas parece que como se tivesse aumentado a intensidade gigantescamente dentro de mim. E era uma culpa assim, sem sentido, porque era uma culpa por coisas não muito sérias, tipo assim, não pude ir na minha mãe, ou não tô dando atenção para minha filha, ou coisas que não são exatamente verdade, mas que o meu código de deveria, né, de cobranças internas fica ali e foi intensificado. E aí eu dormi. E a hora que eu dormi, eu fiquei num delírio, assim, entre a realidade e o sono, que a voz ficou mostrando para mim. A culpa que eu sinto é como se exagerasse, eu senti uma culpa horrível, tipo, bem forte. E depois mostrava, assim, o oposto disso. Eu fluindo no tempo santo, eu estou contente em estar onde quer que ele deseje que eu esteja. E como eu vou me sentir quando eu entregar totalmente. Porque eu já me entreguei em vários momentos para esse flow, né? Ele vai e vem, eu não estou o tempo inteiro nessa coisa da culpa. Eu acho que o que está fazendo é me mostrando mais um degrau de liberação. E se eu resisto, ou seja, se eu tento impedir que esse ensinamento chegue, não querendo, entre aspas, sentir dor, o que acontece é que eu não permito que a cura aconteça. E foi muito real, assim, porque eu falava assim, eu quero você livre, eu quero você livre. Foi muito emocionante. Agora eu tô juntando os pontos aqui enquanto eu falo com vocês, a profundidade desse aprendizado. Porque enquanto eu quiser responder a códigos sociais, enquanto eu quiser ficar presa ao corpo, aos relacionamentos especiais, às coisas que não são do espírito, eu não vou estar livre para fazer a minha função. Eu não vou estar livre para exercer o que eu estou fazendo aqui, assim, completamente, né?
E foi assim mágico, porque eu senti os dois, eu senti a culpa total e o peso que é isso, arrastado, exageradamente, e eu senti a liberação de tipo, ai, que alívio, eu estou contente em estar onde ele quer que eu esteja. Eu não tenho que me preocupar com o que fazer ou que falar, pois ele vai comigo. Eu serei curada à medida que eu ensino a curar. Foi bem isso, bem profundo. Vamos lá. O instante santo e as leis de Deus. No instante santo, não acontece nada que não tenha sido sempre. Somente o véu que havia sido colocado sobre a realidade é erguido. Nada mudou. Mas a consciência da imutabilidade vem rapidamente, à medida que o véu do tempo é posto de lado. Ninguém que não tenha ainda vivenciado o levantar do véu e se sentido irresistivelmente atraído para a luz que está por trás pode ter fé no amor sem medo. Fé no amor sem medo, olha. Mas o Espírito Santo, fé no amor sem medo. Mas o Espírito Santo te dá essa fé, porque ele ofereceu a mim e eu a aceitei. Não tenha medo de que o instante santo te seja negado, pois eu não o neguei. E através de mim o Espírito Santo o dá a ti como tu o darás. Não permita que nenhuma necessidade que perceba obscureça a tua necessidade disso, pois no instante santo vai reconhecer a única necessidade que os filhos de Deus compartilham igualmente, e através desse reconhecimento se unirá a mim no oferecimento do que é necessário. E através de nós que a paz virá. Une-te a mim na ideia da paz, pois em ideias as mentes podem se comunicar. Se quer dar de ti mesmo, como teu pai dá ao seu ser, aprenderá a compreender a natureza do ser. E aí o significado do amor é compreendido. Mas se lembra de que a compreensão é da mente e só da mente. O conhecimento é, portanto, da mente. E as suas condições estão na mente com ele. Se não fosse uma ideia e nada além de uma ideia, não poderia estar em total comunicação com tudo que sempre existiu. Mas enquanto proferir ser alguma outra coisa ou tentar não ser nenhuma outra coisa e alguma outra coisa ao mesmo tempo, não vai se lembrar da linguagem da comunicação que conhece perfeitamente. Ou seja, a sintonia, a frequência, gente. A frequência. E as minhas jornadas radiantes são para treinar você nisso. No instante santo, Deus é lembrado e a linguagem da comunicação com todos os teus irmãos é lembrado com ele. Pois a comunicação é lembrada em conjunto com a verdade. Não existe exclusão no instante santo, porque o passado se foi e com ele se vai tudo o que constituía a base da exclusão. Quer dizer, tudo que você achava, tudo que você montou para se relacionar com as pessoas. Sem a sua fonte, a exclusão desaparece. E isso permite a tua fonte e a de todos os teus irmãos substituí-la na tua consciência. Deus e o poder de Deus tomarão seu lugar de direito em você e vivenciará a plena comunicação de ideia com ideias. Ideias com ideias. Através da sua capacidade de fazer isso, aprenderá o que não pode deixar de ser, pois começará a compreender o que o teu Criador é e o que a criação junto com ele é. Eu me lembro de uma experiência, me lembrei agora. A Bel Pesce, que é a garota do Vale do Silício, nós nos conhecemos recentemente. E hoje a gente é amiga e tal. E a Bel, a gente teve uma experiência de instante santo. Foi exatamente isso. E foi muito mágico porque tanto eu quanto ela estamos em comunicação com o nosso ser. Nós estivemos no aeroporto presencialmente. Por cerca de 10 minutos entre um voo e o outro dela. E simplesmente a gente falou tudo o que havia para ser dito, tudo que era necessário a gente falar. Foi um instante no agora de comunicação perfeita, mais comunicação perfeita que eu já vivenciei na vida. E ela também, porque ela citou isso. Aquela certeza de que somos um, de que nos conhecemos há muito tempo, porque está além do agora, está além do passado, aliás, e uma comunicação perfeita. E foi incrível vivenciar isso. Eu sei exatamente do que esse livro está falando. Fim da leitura de hoje.